Meus caros, boa noite. Hoje, dia 1º de 9 de 2022, primeiro dia de setembro, temos aqui conosco, graças ao bom Deus, a doutora Giovana Truffi Rinaldi, oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, fez doutorado, terminou o doutorado esse ano, é mestre em Direito pela FADISP, pós-graduada em Direito Empresarial Civil, né, pela Getúlio Vargas, pela Escola Paulista da Magistratura. Ela fez de tudo e é super jovem, então imagina a capacidade acadêmica dessa moça maravilhosa, a quem eu tenho a honra de ser amigo, né? E ela, como oficial de registro, ela trouxe hoje para nós um tema super controvertido, que é a procuração e a habilitação para o casamento. Então, é uma dificuldade grande dos operadores de direito. Na hora de formalizar o processo de habilitação, de dar entrada na habilitação, na hora, aquela dificuldade da questão da celebração do casamento, né? Dá para fazer por procuração? A procuração tem que ser pública, a procuração pode ser particular, né? Então, essa dificuldade do operador, e a gente tem que lembrar que esse estudo do registro civil se faz muito importante quando você precisa operacionalizar outros negócios da sua vida. O registro civil vem em primeiro lugar. Então, nós aqui da Academia Nacional de Direito Notarial Registral permite estar de portas abertas para todos os oficiais de registro civil das pessoas naturais para virem discutir temas relevantes para o nosso desenvolvimento acadêmico. Então, eu agradeço particularmente, mais uma vez, a doutora Giovana pela gentileza dela de compartilhar um pouquinho do tempo dela e, ainda mais, do conhecimento dela, né? Então, a gente fica muito honrado pela sua presença, querida Giovana. Eu vou transmitir a palavra para a doutora agora, né? E a doutora faz a sua explanação e, posteriormente, aí, quem quiser fazer questionamentos para a doutora Giovana, fica à vontade, já vai colocando no chat para a gente poder controlar melhor a questão do tempo, tá bom? Um grande beijo, Giovana, boa palestra. A palavra é tua, minha querida. Muito obrigada, Kikunaga, para mim, que é uma honra estar aqui com vocês, na academia, como eu disse no nosso papo acadêmico, né? Fico muito grata e muito feliz de estar aqui contribuindo e transmitindo um pouco da minha experiência, do conhecimento que a gente traz ao longo desse tempo todo aí, né? Acho que já foram 9 anos como oficial de registro civil das pessoas naturais. Estudos, né? Sempre procurei estudar bastante, continuar especializações e aí vai. Então, é uma honra realmente para mim estar aqui com vocês. Agradeço a participação de todos aí que estão presentes. E eu vou procurar trazer informações, né, e novidades, talvez, da lei, da mudança que a gente teve, mas tentar falar de todos os níveis, né, tanto para quem está começando o estudo, né, peço até aí para o pessoal que é mais avançado, que está no concurso, entender que a gente vai falar para todo tipo de pessoa, todo nível, né, que tenha de conhecimento, para eu tentar alcançar o máximo possível e contribuir ao máximo com todo mundo. Ao final, também fiquem à vontade para fazer perguntas, o que eu conseguir responder, né? A gente responde, eu não sou dona da verdade, a gente está todo mundo aqui aprendendo sempre, mas o que eu puder transmitir, que a gente puder falar, é uma satisfação poder discutir aqui academicamente com todo mundo. Então, podemos começar. Eu vou compartilhar aqui o material. Vamos lembrar, Giovana, que essa matéria que você vai dar hoje, esse tema, domingo tem prova, não tem? Temos a Aqui prova em São Paulo, né? É uma responsabilidade muito grande falar essa semana, né, Kunaga? Fiquei até um pouco preocupada. Então, assim, eu vou tentar ser bem objetiva, não entrar em polêmicas aqui para ninguém ficar muito nervoso.
E ressalvar sempre isso, né? Que todo mundo tem o seu entendimento. Para tudo, né, no direito existem os seus entendimentos e a gente tem que seguir o mais seguro possível num concurso. Claro, né, o que está definido na lei, que já tem precedente, e aqui a gente pode ir um pouquinho além, trazer mais opiniões, realmente, entendimentos de doutrina, mas tomem esse cuidado aí, por favor, para depois não ficarem com raiva de mim, né? Brincadeira. Mas vamos lá. Bom, eu preparei um materialzinho para a gente ter uma diretriz, né? Então, assim, a habilitação de casamento, a gente precisa traçar algumas diretrizes dela para poder lavrar uma procuração. Então, como você falou, né, é um tema que é polêmico, porque não é tão simples como parece ser, né? Apesar da procuração ser para casamento, seja a habilitação, ou seja a celebração, ela tem os seus detalhes, suas particularidades, e só conhecendo bastante da habilitação, de todo esse processo administrativo, que a gente consegue orientar melhor quando você está lavrando a procuração, seja os tabeliães, os escreventes, ou mesmo quando você vai orientar alguém como um cliente, né, na advocacia, e quando você é a parte, né? Quando você é o interessado nessa procuração. Então, para tudo, acho que vale trazer informações da habilitação primeiro, para a gente partir para a procuração, e alguma questão de decisões também eu trouxe um pouquinho do que eu apurei da doutrina atual que a gente encontra da atividade registral. Sempre que eu vou falar sobre cartório, fazer uma palestra, seja no cartório mesmo para o pessoal, ou seja para aulas que eu preparo, eu gosto de trazer essa introdução básica. Então, assim, a gente tem a pirâmide de Kelsen, a Constituição no topo, e lá a gente tem a matriz constitucional da nossa atividade, que é o artigo 236. E dele, né, a gente irradia aí leis especiais, que são a Lei 6.015 de 73, a 8.935 de 94, que tem as bases para a gente formar a nossa atuação. Daí decorrem os provimentos do Conselho Nacional de Justiça a nível nacional, então ele padroniza de uma maneira nacional, e as normas de serviço dos tribunais de justiça, que elas são estaduais, com aplicação aos cartórios respectivos. Então, a fé pública do Estado, ela é transmitida por meio do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, né, que ele realiza os concursos públicos de provas e títulos, delegando, assim, a um particular, uma pessoa física, a outorga desse serviço. Então, é um serviço público, com leis, regras e normas, provimentos, totalmente vinculado, né? A gente tem que partir desse conhecimento mínimo para atuar nesse serviço. E a administração é privada. O que significa isso? Que a gente tem a liberdade de contratação de investimentos para trazer excelência ao atendimento ao público e também preservando, assim, as responsabilidades funcionais, administrativas, civil, criminal e tudo mais. Então, é assim que funciona, né? Para quem está tendo um primeiro contato ou revisando com o pessoal aí, a gente parte dessas premissas básicas quando a gente está falando da atividade notarial, registral. Então, a gente tem o artigo 236, que estabelece a fiscalização dos atos pelo Poder Judiciário. E a gente vê que essa fiscalização ela funciona dessa forma, com a normatização e a fiscalização também por intermédio da corregedoria, seja permanente, que é um juiz próprio de cada cartório, ou geral, por meio da Corregedoria Geral de Justiça, que também realiza correições, visitas, né, e define também precedentes administrativos. No registro civil, a gente tem a nossa associação aqui em São Paulo, que é a ARPEN São Paulo, que também temos o colégio notarial, né, nos cartórios que tem registro civil e tabelionato de notas. A gente pode ficar como site recomendado aí o pessoal para se inteirar mais das novidades, decisões, e todas as notícias que têm a relação com a nossa atribuição, o site do extrajudicial aqui em São Paulo. Mas isso
é no estado de São Paulo, vocês podem ampliar para os outros estados, dependendo de onde você estiver, né? E também temos a ARPEM-BR e o Colégio Notarial a nível nacional. E daí a gente extrai algumas bibliografias. Na época que eu comecei a estudar para o concurso, como eu já falei antes, né, no papo acadêmico, a gente só tinha o livro do Reinaldo Veloso. Então, a gente era um pouco precário, assim, de doutrina. E isso começou a surgir, né, ao longo do tempo. A gente tem hoje muito material, a gente consegue desenvolver mais esse aprofundamento da nossa atividade. A gente encontra também muitos livros relevantes de artigos jurídicos da atividade notarial, assim como aqui a de notário, que estimulam o nosso crescimento. Então, ficam também algumas dicas, né, para vocês que estão estudando aí, interessados. O Registro Civil das Pessoas Naturais, como a gente falou no papo acadêmico também, né, a gente tem em São Paulo alguns atos notariais, que são as autenticações, reconhecimentos de firmas e as procurações. Então, o que mais faz o registro civil? A gente realiza registros de nascimento, óbito, natimorto, habilitação do casamento, e os registros do livro E, que são os outros estados da pessoa, né? Tem as emissões de certidões de segunda via, a certidão pode ser emitida quantas vias forem necessárias. A gente realiza as averbações, são alterações nos registros. Temos também os procedimentos, cada vez ampliando, assim, retificação, reconhecimentos de filho, alterações de nome, agora com a novidade também de permitir uma maior mudança de nome, de mais hipóteses, né? Indicação de suposto pai e tudo mais. Aí eu deixei para vocês mais para relembrar e, né, para quem não conhece, saber toda essa atribuição do registro civil mesmo. A gente também pratica o apostilamento e o ofício da cidadania também é considerado para as alterações de CPF, que a gente tem um convênio com a Receita Federal, as procurações para a Receita Federal, que também são lavradas, e o certificado digital. Tá, então é nessa especialidade que a gente está falando hoje, né? O registro civil das pessoas naturais, que realiza a habilitação de casamento. Então, o que é a habilitação de casamento? Ela vai ser um procedimento que ele é bastante complexo, a gente considera um procedimento administrativo, e que ele vai ter etapas. Então, a gente tem tanto a habilitação, né, a certificação dessa habilitação, e depois a sua celebração, que só não acontece no caso da conversão da união estável em casamento, porque a união estável ela já era pública, então entende-se, né, que não há necessidade de uma celebração pelo fato de ser uma concretização de uma situação que já existia. Então, no casamento civil, ele pode ser celebrado no cartório ou em diligência. Existe também o casamento religioso para efeitos civis, que aí a gente certifica no cartório, realiza a celebração religiosa, traz de volta esse termo para a gente registrar, e ele vai valer da data do religioso, né? E todas essas peculiaridades. E aí, na prática da habilitação de casamento, a gente segue a Lei 6.015, que está LRP, porque é 6.015/73, o Código Civil, artigo 1.511 seguintes, e aqui em São Paulo, a gente tem as normas de serviço no capítulo 17, né, que vai trazer aí a diretriz normativa estadual. Então, o oficial, ele vai realizar uma qualificação jurídica pautada nessa normativa, nessa legislação, e também na doutrina e jurisprudência eventual desses precedentes que a gente tem também. E o casamento, ele é solene, né? Então, ele tem vários atos para serem praticados e a solenidade da sua celebração, que ao longo da história, né, do mundo, a gente tem o casamento, esse simbolismo que a gente extrai, né, do casamento, que estabelece uma comunhão plena de vida com base na igualdade hoje de direitos e deveres dos cônjuges. Então, partindo do Código Civil, né, a gente tem que a idade para se casar são os 16 anos. Estando essa pessoa emancipada,
ela independe da participação dos seus pais, né, na anuência da habilitação de casamento. Entretanto, se ela não estiver emancipada, ela vai depender da anuência, né, autorização de ambos os pais ou representantes legais. Representantes legais aqui seriam os tutores, que eles exercem o poder familiar. Havendo divergência, a gente pode acontecer de pedir autorização do juiz, né? E também, se houver alguma revogação do consentimento dos pais, o oficial tem que receber essa informação antes da celebração. Então, teve essa alteração recente também da idade do casamento, só para trazer para vocês. Os documentos da habilitação de casamento, não sei se vale a pena eu esmiuçar todos eles com muitos detalhes, mas eles estão no 1525 do Código Civil, e basicamente, né, a habilitação de casamento ela vai ser realizada com documentos de identificação pessoal, certidão de nascimento ou casamento, se for caso de cônjuge divorciado ou viúvo. No viúvo, a gente exige também a certidão de óbito. Aí, no caso dos menores, a gente vai exigir autorização dos pais ou tutores. Se estes forem analfabetos, aqui a gente tem uma procuração pública específica, que eles podem lavrar se não estiverem na mesma cidade, ou um termo que é feito nos autos da habilitação perante o registro civil, né, com a posição da digital no termo. A gente também precisa da participação de 2 testemunhas, maiores de 18 anos, que elas vão atestar que não há impedimento a esse casamento. Aqui em São Paulo, né, teve uma alteração que permite não só a presença, como também que essa pessoa, a testemunha, ela declare, faça as declarações de praxe, reconheça a firma e leve, então, ao cartório, independente da sua presença. Na habilitação, os cônjuges declaram seu estado civil, domicílio e residência, né? E também algum outro documento específico, como o pacto antinupcial, se o regime eleito for diverso da comunhão parcial de bens e não se tratar do regime da separação obrigatória. E também alguma questão relacionada ao nome, a escolha do nome e tal, que a gente pode também receber essa informação diferente, seja na habilitação ou posteriormente, mas desde que seja até a concretização do registro. É importante falar também do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ele trouxe grandes mudanças, inclusive na habilitação de casamento, ampliando assim a participação das pessoas. Aqui a gente fala bastante da deficiência mental, né, porque foi autorizado a inclusão dessas pessoas em direito de família, então, tanto para reconhecimento de filho como casamento, não há restrição, desde que a gente consiga extrair a manifestação de vontade, porque entende-se que elas estão aptas a exercer os seus direitos de família com toda a dignidade, com todo o respeito que elas merecem. E não há necessidade de participação do seu curador eventual, mesmo que ela tenha uma restrição patrimonial, porque aqui a gente está falando da questão de direito de família e que elas têm uma ampla capacidade. Também há uma outra alteração que a gente tem da certidão de nascimento e casamento que é apresentada. Hoje, aqui em São Paulo, é necessário ter uma expedição de 90 dias, né, da data até a data da habilitação. Por quê? Porque isso garante uma maior segurança de que não há um casamento no meio do caminho, né? A pessoa também deve ser divorciada, então, em caso de separação, a gente tem que ver a concretização do divórcio. Isso dá maior segurança até para a gente passar, né, para as pessoas, porque a gente tem conseguido estabelecer um prazo melhor, né, para essa documentação que é tão importante. Quanto às causas suspensivas, a gente tem que algumas declarações podem ser firmadas na habilitação para afastar o regime da separação obrigatória.
né? Porque havendo algumas causas suspensivas, elas implicam numa aplicação do regime da separação obrigatória. Então, aí a gente traz as hipóteses, né, do artigo 1523 do Código Civil, os incisos 1, 2 e 3, eles permitem que a gente faça essa declaração. A competência, né? Primeiro vai ser o oficial da residência de um dos nubentes, e a legitimidade. A legitimidade, ela vai ser da própria pessoa, pessoalmente, perante o cartório, ou por um procurador, né? E aqui a gente tem, para habilitação, que pode ser uma procuração por um instrumento público ou um instrumento particular com firma reconhecida, ou arrogo com 2 testemunhas, né, se forem analfabetos. O nubente interdito, ele poderá conter o casamento. Aí a gente tem a questão que eu falei anteriormente, e ao final eu tenho uma decisão também que eu gostaria de conversar mais com vocês, como que funciona essa análise. Bom, o nome. É importante saber, né, que desde o Código Civil de 2002, a gente tem que ambos os nubentes podem acrescer o sobrenome do outro. E aqui em São Paulo, a gente tem essa permissão nas normas de serviço de que pode haver intercalação de sobrenomes e é vedada a supressão total do sobrenome de solteiro. Então, assim, a gente não vai poder eliminar todos os sobrenomes que a pessoa tem de origem. A gente vai ter que pode excluir, mas desde que mantenha ao menos um, e permite, assim, a inclusão de sobrenomes do outro, né? Até o Código de 16, era obrigatória a inclusão do sobrenome do marido, vamos dizer assim, né? Que na época era assim, e depois teve uma facultatividade de inclusão de sobrenomes para a gente evoluir hoje para que ambos os nubentes possam incluir sobrenomes. É permitido também a retomada ao nome de solteiro nos autos da habilitação. Tem alguma pergunta? Eu vi um sonzinho. Não? Tá. É importante falar que a Lei 14.382 de 2022, ela permite que esse direito de incluir sobrenome seja realizado posteriormente. Então, mesmo que você, na habilitação, né, não seja incluído, depois mude de ideia e queira incluir, hoje é permitido procurar o cartório e realizar essa inclusão. E também é possível excluir se desistiu da inclusão do sobrenome. E todas essas mudanças, é importante dizer também que a pessoa precisa atualizar a sua documentação e todos os seus cadastros. No cartório de registro civil, a gente consegue atualizar o CPF, mas os demais documentos de identidade ainda não, né? Tem que procurar cada órgão próprio. Bom, aí regime de bens, Giovana, né? aproveitando, desculpa te interromper, mas para você tomar sua aguinha, o registro civil, existe aí a possibilidade do registro civil também expedir o documento de identidade, considerando aí a Lei 14.382 de 2022? Como é que está essa história? O Ofício da Cidadania, que é, né, uma ampliação das atribuições do registro civil, aos poucos ela tem firmado alguns convênios, né? Acho que o pessoal das diretorias da ARP em São Paulo, da ARP-BR, tem trabalhado nisso. Alguns estados conseguiram já convênios de documentação de identificação civil. Em São Paulo a gente ainda não tem, mas eu acho que é um caminho para ser feito, sim. Mas ainda aqui em São Paulo, pelo menos, a gente não tem ainda essa produção, vamos dizer, a gente não realiza ainda a documentação civil, só o CPF mesmo. Mas outros estados eu já tenho ciência que já conseguiram realizar essa parte do ofício da cidadania. Salvo engano, o Rio Grande do Sul já está expedindo a nova identidade pelos cartórios, salvo Sim. engano. Salvo engano, Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro. É porque vai facilitar muito para a população, né?
Sim, porque é um lugar só, né? Você já faz tantos Já é. eventos ali, já tem essas alterações de nome, então também acho que atrai de uma certa forma, né, para facilitar a vida Do de todos, cidadão, do cidadão mesmo. claro. Acho que pode ser um caminho, ainda mais agora com essas alterações de nome que foram ampliadas, né? Sim, porque se a pessoa vai lá, ela vai chegar para você e falar assim: ah, não, doutora Giovana, eu vou casar, eu quero mudar o meu nome. É, você já está aí, né? Sim, Já já faz, facilita. já faz o casamento, já sai com É, raio do documento novo, né? Recolhe o antigo, fica com o novo, né? Para você poder, para não ficar circulando documentos equivocados. Eu acho que faz todo sentido o registro civil ele também expedir esses documentos, né? Considerando que hoje no nascimento você já faz o cadastro da criança no CPF, não é? É já fazemos obrigatório, não é? assim, é obrigatório. Então, Eu acho que é um caminho muito positivo, né? Então, a gente apenas aguarda, sabe que o trabalho está sendo feito, né, pelos nossos representantes, muito bem feito, e assim que for possível, a gente já vai também poder fazer, atender aqui em São Paulo também. Bom, voltando aqui, a gente tem também a escolha do regime de bens, né? Então, cabe também na procuração, quem for orientar a lavratura de uma procuração para casamento, entender sobre essa escolha de regime de bens, porque o outorgante ele já vai manifestar nesse momento a sua escolha, porque é obrigatório que conste o regime de bens na procuração para o casamento. Aí a gente tem que, se não for falado nada, a gente vai seguir a comunhão parcial de bens, exceto se tratar de separação obrigatória, que aí aplica-se a separação obrigatória no 1641, Código Civil. Agora, a escolha de regimes pode se dar pela comunhão universal, pela separação convencional total de bens, ou a participação final dos aquestos, que é um regime misto, né, vamos dizer, mas ele é pouco utilizado. E a gente tem também a possibilidade de estabelecer um regime híbrido, que trabalhe em alguns bens com tal regime, em outro, né, o bem familiar, por exemplo, se aplica comunhão parcial de bens, nos demais separação, enfim, é possível, mas isso vai ter que estar bem explicado de uma maneira específica na procuração também. E deixar a autorização, a permissão na procuração para realizar o pacto antinupcial, que sem ele não vai concretizar, né, a escolha de um regime diverso da comunhão parcial de bens ou a separação obrigatória, se for o caso. Bom, e aí a gente tem, então, a celebração do casamento, que é um momento diverso da habilitação, e na habilitação de casamento, a gente viu que a gente pode ter uma procuração pública ou uma procuração particular com firma reconhecida, com esses poderes incluídos, né? Que é o nome do nubente, do cônjuge, que vai vir a se contrair o casamento, a escolha do regime de bens, a escolha do nome, né? Pode indicar o cartório, considerando já a residência de um deles, e também a procuração do pai, né, do representante, no caso de ser analfabeto, para anuência no casamento também é possível. Então, a gente viu essas procurações até agora. Na procuração para a celebração do casamento, a gente vai ter que obrigatoriamente deve se dar por procuração pública, tá? Então, considerando isso, a procuração para habilitar, ela permite particular, mas a de celebração obrigatoriamente é a pública. Então, você pode fazer uma só, mas desde que seja pública, porque aí ela vai valer também para celebração e deixe bem específico todos esses poderes de cada etapa do processo da habilitação de casamento. Então, veja que o 1535 do Código Civil, ele traz que presentes os contraentes em pessoa por procurador especial, porque tem que ter esses poderes especiais, né? Vai, então, declarar que aceita. Giovana,
Posso te interromper de novo? Pode. Aproveitar, porque daqui a pouquinho eu vou ter que sair, mas eu queria já deixar alguns questionamentos para você. O que seria, como é que a gente poderia definir essa questão dos poderes especiais? O que você entende de poder especial? Considerando que na leitura da doutrina civilista, olha, é uma salada que fazem sobre esse assunto. É uma salada. Inclusive, há um julgado, né, não tão antigo, recente, acho do ano passado, da Corregedoria de São Paulo, afirmando sobre a impossibilidade de nomeação de procurador, né, único para ambos os nubentes. Né? Houve, salvo engano, um processo que o registrador civil aqui de São Paulo negou e a corregedora falou, não, tem que ser 2 procuradores. E eu acho que a gente precisa, né, aqui como academia, acho que a gente precisa discutir essa questão do que é o poder especial. Se você puder dar a sua opinião, e depois eu dou a minha opinião para a gente poder verificar se a gente converge ou diverge, né, dos nossos entendimentos. Certo. Eu ia chegar lá, né, Kiko Nagas? Você ia chegar lá, então tá bom. Não, então Eu desculpa. trouxe essa decisão também, Então tá bom. Então vou mas a gente esperar. pode antecipar. Não, a gente pode antecipar, já que você trouxe. Realmente, assim, eu concordo com você, há uma dificuldade de definir essa questão dos poderes especiais, né? Mas eu entendo, assim, vamos dizer, que poderes especiais, eles estão relacionados a esse ato que vai ser realizado. Então, para o casamento, a gente vai ter os poderes especiais, que são, obrigatoriamente, né, o nome do cônjuge, o regime de bens, o nome que vai ser alterado e essas particularidades da habilitação como um todo que a gente está falando aqui. Então, tem que ser detalhado. É um poder especial, que também deve estar expresso, né? Então, eu considero pelo ato específico do casamento. Realmente, a gente tem esse julgado aqui em São Paulo, né, um precedente administrativo, o Dr. Ralfo, né, que também é professor aí de cursinhos, até meu professor aí também de estudos que a gente fez, que ele fala, ele trouxe, né, a doutrina do Silvio Venosa de que realmente não haveria um conflito de interesses no procurador, então deveriam ser procuradores diferentes e não pode ser o próprio nubente. Embora a procuração, ela realmente, sei que você vai falar isso, mas ela é uma nunciação, né? Como se fossem poderes fechados. Então, poderes tão fechados que não é propriamente uma procuração, é mais uma pessoa que vai representar ali para um ato que já está pré-definido totalmente. Mas eu acredito que, mesmo assim, ela deve ser considerada especial, porque, defendendo esse entendimento, a habilitação ela tem interesses que são divergentes, no ponto de vista de evitar o conflito de interesses, mas, ao mesmo tempo, são convergentes, né? Porque a escolha do regime, ambos têm que estar de acordo, o nome, ambos têm que estar de acordo. Então, acredito assim, vamos pensar um caso hipotético, que existe a procuração que permitiu, que definiu que não vai incluir o sobrenome do cônjuge. Mas o outro cônjuge, ele quer que inclua o sobrenome. Entende? Aí a gente tem uma situação que, e aí, vai habilitar, não vai? Né? Então, pode haver algum interesse divergente. Então, é melhor que seja uma pessoa que não o próprio cônjuge, do meu ponto de vista, né? Defendendo assim, o entendimento desse precedente. Então você defende esse precedente, a linha de raciocínio do precedente que exige a presença de dois procuradores, um para cada um.
Bom, acredito que sim, porque a gente precisa ter ambas as partes, né? Sim, entendi. Considerando, né, o precedente, eu vou seguir o precedente da corregedoria, da segunda vara. Caso isso seja alterado, que eu acho que também é possível que aconteça, a gente tem doutrina para isso, né? Até a doutrina já defende essa outra opinião, mas enquanto não houver uma decisão Claro, você segue administrativa, a linha de raciocínio da decisão. o que já a gente tem definido para aplicação normativa, assim, aplicação vinculativa aos oficiais. Eu acho importante a gente falar isso aqui na academia, Giovana, até porque muitas pessoas vão habilitar casamento por procuração, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa, ela acredita que ela pode fazer, né? E aí ela vai, aí ela acaba celebrando de forma equivocada, aí pode atrasar o casamento. Então, assim, a ideia que a doutora Giovana e toda o arcabouço jurídico que ela está trazendo é muito rico e é muito importante a gente saber o posicionamento dela como oficial de registro civil e possivelmente de outros oficiais que vão seguir a mesma linha, né? Tendo esse precedente. Apesar que o precedente, esse precedente, Giovana, ele tem efeito normativo ou não? Considerando que é da segunda vara, né, é um precedente que se aplica naquela ocasião para os oficiais da capital, né, que eu Tá, acho que a decisão até trouxe aqui, ela é de 2014, salvo engano. tá. Então, acho que dá para ter caminhado entendimento, dá para a gente trabalhar academicamente um outro posicionamento, né? Eu concordo com isso. É que é um pouco delicado você mudar Claro, uma questão que foi publicada, né? Então, tudo que é publicado no Diário Oficial realmente tem uma vinculação pela notoriedade. Não são todas as decisões, eu não sei se o pessoal sabe, mas não são todas as decisões que são publicadas. tá. Então, considerando as que são publicadas, né, na capital, eu acredito que exista uma certa questão de entendimento. Aí vai da independência, né, de cada oficial, realmente. Então, cada oficial tem a sua independência jurídica, a gente vê isso nas normas de serviço expressamente, na parte de registro de imóveis. Então, assim, é permitido seguir outro entendimento, a meu ver, mas corre-se um risco, né, de não, eventualmente, não ser aceito outro posicionamento. Então, enquanto não estiver oficializado, Tá. né, eu É, acredito que a gente segue por na, aí. na minha visão, Giovana, eu particularmente eu discordo, né, da decisão, baseado no que você disse, né, a procuração para habilitação de casamento ou para o casamento, independentemente da forma que a gente está tratando, ela exige poderes especiais. E na minha interpretação, fazendo um estudo sobre a teoria geral da representação, a, a procuração, os poderes da representação, eles são divididos em dois, né? Então, o 661 do Código Civil, ele vai tratar dos poderes da representação voluntária. Então, a gente tem que ver que o caput do 661, ele traz um poder geral, um poder de administração. Enquanto que o parágrafo 1º do 661, ele nos indica que todo poder que exorbita da administração ordinária, ele é um poder especial. Exige um poder especial. E esse poder especial, ele é formado pelo poder expresso e pelo poder especial em sentido estrito. Então, o 661, parágrafo 1º, ele é de difícil interpretação. Por quê? Porque ele fala para alienar, hipotecar, transigir. Ou, então ele está exemplificando, ou praticar quaisquer outros atos que exorbitem da administração ordinária,
dependerá a procuração de poder expresso e poder especial. Então, quando a lei ela fala que o ato que você vai praticar é um poder, é um ato que exorbita da administração, Mas como é que você define o que é poder de administração e o que é poder que exorbita essa administração? Isso também é difícil, né? Por quê? Difícil. Porque o poder, a administração, se você for olhar a etimologia, a administração, ela tem um sentido de manter, né, de cuidar, de evitar perecimento, né? Então, assim, quando você enxerga esse poder de administrar, você tem que coordená-lo, orientar a interpretação junto com o bem jurídico da representação. E qual que é o bem jurídico da representação? Tutelar os interesses do representado. E aí vem, junto disso, o princípio baseado da representação, o princípio base da representação, que é o princípio da confiança. Então, o representante, ele não poderá praticar atos que gerem prejuízo ao representado. Então, olha que interessante. Então, o poder especial, ele depende do poder expresso e poder especial em sentido estrito. O que é o poder expresso? Poder expresso, no meu entendimento, é aquele que determina os limites de atuação do representante. Então, como é que você materializa esse poder expresso? Colocando verbos na procuração. O verbo determinação. Então, na procuração para casamento, a lei, ela não fala, precisa de poder expresso. Por quê? Porque o poder expresso já está subentendido. Procuração para casar. Acabou? Então, o teu limite de atuação é o casamento. Evidente que para habilitar, você também tem que colocar para habilitar. Ou seja, para preparar o casamento. Então, do mesmo modo. Então, é o limite de atuação do representante. Aí, na sequência, vem o que é o poder especial em sentido estrito. No meu entendimento, o poder especial em sentido estrito é aquele que determina a estrutura jurídica do ato ou do negócio. Então, você vai ter que indicar o sujeito, objeto e forma. Como você, na procuração para casamento, você precisa indicar o nome do cônjuge, o nome do nubente, o regime de bens, a forma que vai ser feito esse casamento, a data, se vai ser civil, religioso com efeito civil. Ou seja, o núncio, ele não poderá ter discricionariedade. Se ele não tem discricionariedade, querida doutora Giovana, nunca haverá conflito de interesses. E nesse ponto é o meu fundamento para criticar a decisão da corregedoria. Você entendeu? Porque se eu faço na procuração para habilitação tudo que o sujeito tem que fazer, evidente quem vai lavrar essa procuração, Giovana, tem que ser um registrador civil, né? Porque se for um tabelião de notas, ele pode esquecer alguma coisa. Então, assim, é muito difícil lavrar essa procuração. Mas eu acredito, baseado nesse fundamento, acaba gerando problema na hora de celebrar esse casamento ou até mesmo de habilitar esse casamento para nomear duas pessoas, os dois têm que ir lá, tal. E, inclusive, eu acredito que possa até ser o nubente, né, que vai celebrar esse casamento aí, e por conta desse fato. Desculpa atrapalhar o teu raciocínio. Você também, não é que eu discorde, não. Eu já estava esperando você começar, estava falando, ele não falou nada até agora. Você deu tanta aula de procuração para mim, que eu falei, ele vai falar em algum momento desses poderes. Estava esperando. Então, é isso mesmo, assim, eu concordo com o que você disse, e existe realmente isso, a gente identifica na doutrina, a questão do núncio, né? Então, essa é uma figura que realmente cabe muito bem, né, nesse esgotamento de poderes, porque está pré-definido de uma maneira que é meramente uma pessoa que vai
né, realizar um ato que já está fechado, vamos dizer assim, não há uma margem de discricionariedade, realmente. Mas, Inclusive, Giovana, acho que vale a pena um questionamento, né, é, eventual. não tenha dúvida. Inclusive, no Conarse, eu vou apresentar uma proposta lá de enunciado, uma proposta de trabalho acadêmico com esse tema. Ah, não estava sabendo. Que É, legal. eu conversei a doutora Karine Bozelli, e aí eu falei para ela, Karine, eu Acho gostaria de muito legal, participar, muito né? importante. Não, e partir de uma pessoa fora do registro civil, né? Que também eu acho que é importante, né? Essas questões controvertidas, nós advogados, nós adnotários, precisamos ser coadjuvantes das serventias extrajudiciais para tentar mudar para melhor, sempre para melhor, né? Sim, claro. Não, muito válido. A gente agradece, né, a participação sempre. E acho que é muito importante essa construção juntos, né? Então, o cartório de registro civil, ele é o cartório da cidadania, né? Então, a gente tem que realmente agregar ao máximo aí todas essas opiniões e entendimentos e construções que a gente vem a fazer de qualquer prática nessa operação, né? Sim. Que a gente vai ter no direito. Desculpa te atrapalhar. Devolvo a Não, palavra. foi muito válido, acho que faz parte, estava aqui nos meus slides mais para frente, mas acho que também quando vem a ideia tem que conversar sobre ela para depois não esquecer, né? Tem que Claro. aproveitar o seu tempo aí que você iria ficar nesse momento, então tá ótimo. Mas voltando então aqui, a gente tem isso da celebração por procuração pública, apenas pública, com prazo de 90 dias de validade. Esses poderes especiais aí a gente define que é receber alguém em casamento, o nome da pessoa com quem vai casar-se e o regime de bens. Mas tem todos esses detalhes que a gente trouxe aí, né, para também detalhar mais e deixar ela mais completa, que envolve a habilitação como um todo. Aí nas normas está definido que se não for mencionado o regime do casamento ou não foi realizado o pacto, depois aplica-se o regime da comunhão parcial, a não ser que seja apresentado um pacto. Então, definindo na procuração um regime, se for o diverso do legal, tem que lembrar de constar que é o regime e autorização para a lavratura de um pacto, ou o próprio nubente fará esse pacto. Então, tem que definir isso também. As procurações podem ser feitas no Brasil, né, ou fora do Brasil. Agora, a gente tem o provimento 100 do CNJ, os atos eletrônicos também, as procurações podem ser feitas de maneira por videoconferência, né, remoto, mas a gente também recebe procurações do estrangeiro, então seja do consulado brasileiro ou de uma autoridade estrangeira, que nesse caso vai depender da consularização ou apostilamento, tradução, registro no TD. O casamento, então, ele vai ser poder ser celebrado por instrumento público, com esses poderes especiais. Essa procuração pode acontecer de ser revogada, é muito raro, mas pode acontecer. E no código está estabelecido que essa revogação ela não precisa chegar ao conhecimento, mas celebrado esse casamento sem que o mandatário ou outro contraente tivesse a ciência, pode responder por perdas e danos pelos prejuízos causados, né, com uma eventual celebração que ocasione. Aí a gente tem também uma outra previsão de que o nubente, no caso do iminente risco de vida em que se realiza um casamento às pressas, né, o que não está enfermo, né, ele poderá ser representado por procuração. Então, apenas ele, o outro, não, porque ele deverá manifestar essa vontade. A eficácia do mandato tem um prazo de eficácia de 90 dias e ele só pode ser revogado pela mesma forma que realizado, que é pelo instrumento público. Agora aqui eu trouxe apenas algumas diferenças do casamento religioso, né, para explicar para quem ainda não conhece.
A gente tem aqui o casamento religioso. A gente vai realizar a habilitação. Essa habilitação tem 90 dias de validade. E ele vai poder celebrar em 90 dias. E após essa celebração, há um prazo de 90 dias para trazer ao registro para realizar a concretização desse casamento. Se não trouxer em 90 dias, perde-se a validade da habilitação, tem que habilitar novamente. E no caso da conversão de união estável em casamento, lembrando que ambos essas espécies de casamento vai ser necessário constar na procuração que se trata de casamento religioso com efeito civil ou de conversão de união estável em casamento. E se tratando da conversão de união estável em casamento, a procuração, ela obrigatoriamente será pública, não vai constar no assento a data do início e o fim dessa união estável, e há uma previsão de que mesmo com o falecimento durante a habilitação, a conversão da união estável ela vai ser registrada. A lei, que antes das normas de serviço aqui de São Paulo, ela permite a desistência da conversão de união estável em casamento a qualquer momento, desde que antes deste registro. A gente tem agora, acho que uma coisa que todo mundo quer ouvir aí, que são as alterações da Lei 14.382 de 2022. Aqui, para ir direto nelas, para a gente aproveitar o tempo aqui, é muito curto, né? A gente gostaria de falar mais, tem muitos detalhes, mas já são 8 horas, então eu vou dar uma esticadinha aqui. Das alterações da lei trazidas pela Lei 14.382 de 2022, manteve-se a competência da residência de um dos nubentes para habilitação, mas a gente teve muitas novidades. Entre elas, o prazo, que foi encurtado, então eram 15 dias, hoje nós temos um prazo de até 5 dias para certificar a habilitação, podendo então os nubentes celebrarem o casamento a partir dessa data, né, de 5 dias, até 5 dias. A identificação dos nubentes, ela pode se dar também pelos meios digitais, eletronicamente, desde que consiga confirmar essa autoria e integridade de seus documentos. A participação do Ministério Público ficou apenas em situações em que há impedimento ou oposições, né? A celebração ocorrida por um oficial que não foi o da habilitação deve ser comunicado ao da habilitação para que ele certifique isso. E também a gente tem uma novidade, né, que a celebração do casamento, ela pode se dar de maneira eletrônica, pelo sistema de videoconferência, em que se possa verificar essa manifestação de vontade dos contraentes. Isso ainda está aos poucos sendo implementado nos estados. Como a lei é auto-aplicável, em regra, um oficial pode realizar, mas acredito que a maioria vai aguardar provimentos ou orientações para poder seguir com maior segurança com os critérios que serão adotados, né? A gente tem o provimento 100 do CNJ, pode ser que tenha uma certa analogia de procedimentos, que tenha que salvar, né, numa plataforma o vídeo dessas celebrações. Então, até que isso fique realmente definido, a gente tem que aguardar um pouco, mas nada impede, como alguns estados estão realizando, já essa celebração de uma maneira eletrônica, por videoconferência. Então, a gente tem também para trazer para vocês a cartilha da ARPEN BR, que ela explica bastante todas essas novidades trazidas da lei, inclusive quanto à dispensa de publicação de edital de proclamas,
quando se trata de residência diferente entre os nubentes. Então, não vai ser necessário que a gente realize 2 publicações de proclamas mais. Por quê? Porque agora os proclamas são eletrônicos. Tá? Então, essa orientação que a gente tem é porque não há mais necessidade. A plataforma eletrônica, por meio até da ARPEN, que tem uma plataforma específica que já é utilizada há muito tempo, o eProclamas, ela permite uma visibilidade a nível nacional, então independe da prática da fixação de edital em 2 serventias. Aí, quanto ao prazo de até 5 dias para certificação da habilitação, recomenda-se também que, no mínimo, a gente aguarde 24 horas para a situação de oposições, né? Mas nada impede, né, que seja antes disso, em eventual situação que há essa apuração de necessidade, segurança por parte do oficial. Bom, essas outras mudanças que estão aí, já acabei falando no início, né? E a certificação permanece esse prazo de validade de 90 dias, contando de forma corrida, excluindo o dia do início, incluindo o último dia. Aí a gente teve essas alterações, né, sobre a questão da dispensa da publicação eletrônica dos proclamas, em caso de situação urgente, né, que pode ser alegado no prazo de 24 horas. Outra questão importante é a respeito da habilitação de casamento, no caso de conversão de união estável em casamento requerida pelos companheiros aí no local da sua residência. Nesses casos, o edital de proclamas eletrônico deve constar especificamente se tratar de uma conversão de união estável em casamento, e o requerimento, né, da conversão de união estável em casamento foi definido pela lei 14.382, que deva se dar por procuração pública, obrigatoriamente, e com prazo máximo de 30 dias. Então, é um prazo menor da procuração de conversão de união estável em casamento do que a de casamento, né, celebrado de maneira pública. Isso foi uma grande novidade nesse tema da aula de hoje. E também foi uma definição de que o assento é lavrado no livro B, porque havia certas divergências aí nos estados, né, de qual livro seria inscrito, até a B auxiliar ou B. Então, ficou definido o livro B, e sem qualquer menção à celebração, à assinatura de testemunhas ou celebrante. Claro que também vai depender da superação dos impedimentos legais para o casamento, porque se trata de um casamento, né? E não vai constar no assento de casamento o início ou o período de duração do casamento, salvo se houver esse procedimento de certificação eletrônica de união estável perante o registrador civil, porque vai ter uma data de um registro desta união estável. E aí definiu na lei o que já tinha a previsão nas normas de serviço de São Paulo, de que o falecimento de uma das partes no curso dessa habilitação não impede a lavratura do registro. Então, define, deixa todo mundo mais tranquilo, mais seguro, né, de que está na lei, e não vai haver nenhuma divergência ou conflito nesse tema. Então, isso ficou oficializado aí pela alteração legal. Bom, então, sobre a habilitação de casamento, acho que eram esses detalhes, essas complexidades que eu queria trazer para a gente lembrar, revisar. E aí, a procuração pública, ela entra, então, como? Vamos estudar pela teoria civilista, né? Ela entra nos atos de representação. A gente tem a representação legal, judicial, voluntária. Ela está na área voluntária, porque você escolhe o seu procurador. O contrato é o de mandato, como o Kikunaga já falou anteriormente, né? A procuração, ela é um instrumento do mandato. E ela vai definir, né, a nossa participação, ela vai definir os seus poderes, como que eles vão ser concretizados
e o que está permitido, quais os limites, as restrições, para evitar qualquer prejuízo para esse outorgante, porque como ele não estará presencialmente, essa pessoa tem que ter todas as ferramentas capazes de concretizar o objeto da procuração ou do mandato de uma maneira positiva, que não cause nenhum prejuízo, que saia conforme a orientação ou a vontade manifestada do seu outorgante. Então, essa é a captação de vontade que deve ser realizada perante o tabelião, né, o seu escrevente também, na lavratura de uma procuração pública. Então, a gente já definiu, já trouxe os conceitos, acho que o Kikunaga apresentou muito bem, e ela trata-se de uma confiança, né, que é depositada no seu procurador para concretizar os seus interesses. E aí, sempre que houver um conflito de interesses, a gente entra num limite que permite uma anulação tanto do ato que foi praticado. Então, apesar de não, né, de entender que realmente não há um conflito de interesses propriamente numa procuração de casamento, há que se lembrar disso, que se considerar um conflito de interesses, alguma situação é um ato anulável. Então, por segurança, é melhor adotar o entendimento do precedente, conforme eu havia explicado anteriormente, mas eu também respeito opiniões diversas e acho que é super válido trazer essa discussão à tona, principalmente no CONARCE, que vai ser o maior evento, né, do Registrador Civil das Pessoas Naturais, que vai acontecer em outubro desse ano, aqui em São Paulo. Aí a gente tem, então, o mandato, que é o contrato propriamente dito, tem a definição no Código Civil, o contrato ele é bilateral, e a procuração, que é o seu instrumento, a gente vai seguir para sua lavratura, sua concretização, as normas de serviço, o Código Civil, ele é considerado um ato unilateral, porque com a sua atuação, né, o outorgante, ele entrega os poderes para o outorgado, que é o procurador, agir. Os poderes devem ser expressos e específicos, definidos nessa procuração, e ela segue uma simetria das formas, né? A simetria das formas é o ato que ele é praticado, a procuração vai ser particular ou pública, a depender do que foi determinado. Então, na procuração para casamento, a gente já viu, para habilitar um casamento civil, seja o casamento civil celebrado no cartório, o religioso, com efeitos civis, pode se tratar de uma procuração particular com firma reconhecida. Quando se tratar de uma procuração para a celebração do casamento, para o momento de dizer o sim, né, aí dependerá obrigatoriamente ser pública, e também no caso da conversão do ano estável em casamento, ela deve ser pública, né, e essa com prazo de 30 dias. Então, a gente vai seguir essa forma exigida pela lei, né, conforme definido aí anteriormente, que a gente já viu a legislação. Então, aqui entra a atuação do tabelionato de notas, né? O tabelião de notas tem a sua definição na Lei 8935 de 94 e também nas normas de serviço. Aqui eu tenho trazido só as normas de serviço de São Paulo, mas para as pessoas de outros estados, aí vocês podem expandir essas normas de serviço estaduais, basta digitar, né, no site do Tribunal de Justiça, vocês encontram também lá. A atuação ela vai se dar pelo tabelião, podendo ser escrevente substituto, para lavrar aqui em São Paulo, né, a subscrição das procurações também por substituto. E dentre os deveres, né, do tabelião, a gente tem a orientação jurídica, o assessoramento. Então, toda essa parte que foi trazida aqui da habilitação, acho importante transmitir também para a pessoa quando vai realizar essa procuração. E sempre que houver qualquer fraude à lei, vício na manifestação de vontade, potencial prejuízo, cabe também fazer um filtro na prática dessa procuração. Aí trouxe os deveres do tabelião, que trata-se de um profissional do direito, que ele deve garantir, né, a eficácia da lei, a segurança jurídica e a prevenção de litígios. Por isso que a gente tem que assessorar e se acautelar de todos esses nuances e
explicar para a pessoa. Pode dizer, casamento é simples, né? Basta ir no cartório e fazer a habilitação. Não, são vários detalhes que eles devem pensar e refletir, porque vai alterar, né, substancialmente, nome, regime de bens e toda essa aplicação na área do direito de família. Eu vou também passar, porque a gente já tratou, né, dessa mitigação de desigualdades. Como falado anteriormente, a captação dessa manifestação de vontade, inclusive das pessoas com deficiência mental, aqui que é a mais preocupante nos atos notariais e registrais, para realizar uma procuração de casamento, ela é diferente de uma habilitação, de uma procuração para negócios, né? Aqui existe uma ampla capacidade, porque envolve direitos de família definidos, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, de que há uma ampla capacidade. Mesmo assim, há decisões aqui em São Paulo que explicaram que, em precedentes, de que vale também essa análise da cognição e da capacidade de entendimento do casamento, e também é importante essa validação e essa segurança transmitida. Então, não é ampla se você houver uma situação que você não recebe uma manifestação de vontade isenta, né, de alguma dificuldade de compreensão cognitiva nessa manifestação presencial. Então, aí, nesses casos, cabe a proteção, né, pelas desigualdades das pessoas mais vulneráveis, em casos de idosos também. Então, há uma conversa, não que seja impeditivo, mas há a necessidade de ter uma segurança nessa lavratura. Aí, na lavratura dos atos notariais, a gente também segue as normas de serviço de cada estado, tem a qualificação das partes e do objeto, a ferição da capacidade e legitimidade por meio dos documentos, os poderes que vão ser definidos. Então, os poderes, né, a gente já falou bastante aí de todas essas escolhas que devem ser feitas na lavratura dessa procuração, e o seu encerramento. Como elementos obrigatórios vão estar sempre definidos nas normas de serviço, considerando se tratar de um estrangeiro ou necessidade de tradutor, ele deve comparecer no ato notarial e também constar isso na procuração. O prazo de assinatura de 30 dias, na procuração, a gente não aplica, principalmente nessa conversão, principalmente na de casamento, né? Porque é apenas uma pessoa que vai otorgar poder e a gente vai fazer procurações específicas para cada nubente. Geralmente, o prazo de assinatura de 30 dias a gente utiliza para 2 outorgantes, né? Que geralmente na procuração é apenas para outros objetos. Aí a gente tem algumas definições das procurações, das normas que eu acabei trazendo. É permitido o subestabelecimento, então também na procuração para o casamento é possível. Aí eu trouxe um exemplozinho aí para vocês de como seria uma procuração para casamento. Eu trouxe aqui, né, os poderes, como eles são escritos, né? Então, a gente tem a procuração, a qualificação, o preâmbulo da procuração, que é a escritura pública, normal, seguindo todos os trâmites, e quando envolve os poderes, que ela vai ser modificada, né? Então, a gente tem os amplos, gerais e limitados poderes, para o fim especial de representar, perante o cartório, você pode já definir qual cartório que vai habilitar. Quando são 2 residências dos nubentes, então tem que definir qual será, ou o cartório competente, para praticar todos os atos necessários para requerer e dar entrada no processo de habilitação do seu casamento civil. Se for casamento religioso com efeitos civis, você indica. Se for conversão de não estável em casamento, você indica. E aí com o nubente que vai se casar,
podendo escolher o dia, mês e ano da cerimônia, ou já pode definir a data da cerimônia, fazer constar o regime de bens, se for diverso do legal, como eu falei antes, estabelecer poderes para pacto antinupcial, o nome que vai assinar ou vai manter o mesmo nome, e aí cumprir exigências, concordar com testemunhas, fazer provas, aí todas essas etapinhas do procedimento da habilitação. Se fosse se tratar, né, de uma representação para a celebração, também deixar específico, que é para o ato da cerimônia. E lembrando que, nesse caso, a procuração tem que ter 90 dias. E, enfim, né, se tratar da conversão de união estável em casamento, obrigatoriamente pública, com prazo de 30 dias. Acho que eu falei bastante isso já, né? Aí, só para agora fechar, a gente tem as decisões aqui de São Paulo, que eu trouxe algumas para a gente falar. Uma delas trouxe um entendimento que o nubente ele tinha dificuldade de apresentar uma procuração com firma reconhecida. E aí houve uma discussão que foi bem desenvolvida pelas associações, pela ARP em São Paulo, pelo Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo também, sobre a manutenção da exigência do reconhecimento de firma para habilitação de casamento. Isso foi definido que, em situações peculiares, o outorgante, né, o nubente, que não conseguia realizar essa firma por se tratar de estrangeiro, estar em uma situação bem peculiar ali, foi permitido que ele ratificasse esse pedido de habilitação posteriormente, tá? Então, isso foi uma exceção da exceção que deve ser autorizada pelo corregedor permanente, mas permitiu que em outros casos utilizasse esse precedente, tá? Eu trouxe essa decisão aí, depois vocês dão uma notadinha. Aí a decisão aí tão polêmica do Dr. Ralfo, que fala da questão do conflito de interesses da procuração. Realmente ela traz o entendimento que havia na época, ela é de 2014. Hoje a gente tem essa discussão na doutrina específica no registro civil, principalmente o livro dos colegas, de que há uma possibilidade de reflexão sobre esse tema. Então, tudo no direito, nada é fixo. A gente pode ampliar o nosso conhecimento, construir, fazer novas construções, então nada impede que esse entendimento seja modificado, ou mesmo a autonomia dos oficiais entenderem diversamente, mas, como eu disse, por segurança e por uma questão de entendimento também, a gente segue o que tem de precedente, que é essa decisão de que há um conflito e a gente deve seguir, então, procuradores diferentes para a habilitação do casamento. Essa outra decisão deixou claro que a procuração para a conversão de união estável em casamento, ela deve ser específica. Mas agora, com a alteração da lei, isso já está bem claro, né? Não tem discussão mais. Bom, meus slides acabaram. Eram esses os meus apontamentos do tema. Espero que eu tenha trazido informações úteis para vocês. Não tenho a pretensão de esgotar o tema ou saber todas as respostas, né? Acho que vale a pena a discussão, a acadêmica, reflexões, né? Acho que são diretrizes para a gente desenvolver esse tema e fico à disposição. Caso não dê tempo de falar aqui, a gente também tenho, né, deixo o meu contato aí para vocês, tem o Instagram do cartório, que eu também, a gente atua bastante respondendo dúvidas, e é isso. Queria agradecer muito pelo convite, foi uma honra estar com todos vocês, e passo a palavra aí para as organizadoras aí. Muito obrigada. Obrigada, doutora Giovana. Nossa, maravilhosas explanações. E se puder também compartilhar aqui com a gente esse material, principalmente essas decisões, né? Acho que sempre nos auxilia muito. Não sei se a colega já voltou, mas eu vou passar aqui para a Alice, que eu acho que ela tem uma pergunta aí para fazer.
Andréa, desculpa, Liz. Pode falar. Há um motivo aqui da minha saída. Giovana, eu estava te acompanhando, Já realmente. Tá atendendo. Meus parabéns. O Pedrinho aqui elogiou você. Falou assim, papai, quem que é essa moça? Olha essa tia aqui, é a tia inteligente. Gracinha. Você vai conhecer em breve. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Imagina. Acho que o professor caiu. Vamos continuar. Ele já está ensinando o Pedrinho a elogiar as moças bonitas. Olha lá. Obrigado mais uma vez. Giovana, Tá falhando, né, professor? Caiu de novo. Doutora Giovana, eu gostaria só de tirar uma curiosidade até, não seria nem muita pergunta, mas no decorrer da sua atuação como registradora, é comum a procuração para casamento? E qual é a maior procura, tendo em vista a solicitação nesse sentido? Um exemplo, por que as pessoas utilizariam uma procuração para um casamento? Eu fico buscando aqui na minha cabeça, mas eu não consigo imaginar uma situação na prática. Eu acho que, assim, a gente, como atua, vê mais essas situações, né? Então, assim, ela não é tão comum, mas ela acontece excepcionalmente, assim, eventualmente ela aparece. E quando que ela é feita? Principalmente quando um deles é estrangeiro, por exemplo, ou está morando no exterior, ou na época da pandemia, em que ficou restrito esse tráfico assim, de pessoas, né? E aí teve que resolver de alguma forma, as pessoas não quiseram suspender esses planos, né, por conta de locomoção, mas precisavam do documento por questões até médicas ou de saúde. Então, isso acontece nessas situações, assim, eventuais. Ou quando a pessoa não quer vir ao cartório também, ela não tem, né, ela quer deixar uma procuração para alguém ir lá realizar a habilitação. Então, a gente tem várias situações de pessoas que não conseguem se direcionar ou estão em viagem no exterior, e essas situações. Até com a mudança da lei agora, a gente vê que a habilitação ela vai poder ser concretizada de uma maneira eletrônica. Então, há uma reflexão que a gente pode trazer aqui também, se realmente a procuração ela vai acabar diminuindo, né? Porque, considerando que a pessoa eletronicamente pode fazer a habilitação, que é uma novidade, a partir do momento que isso estiver implementado de fato, talvez ela não tenha tanta utilidade. Mas atualmente é possível fazê-la por meio, né, da plataforma do e-notariado também, que contribui bastante. Eu fico imaginando também, existem países que você só consegue sair deles se você tiver casado, por exemplo, vamos imaginar aí uma pessoa do Oriente Médio querendo usar o casamento para poder sair do país. A senhora acha que essa facilidade contribuiria com esse tipo de intuito? A pessoa está lá no Oriente Médio, não pode sair porque é de lá, está em guerra, parentesco, porque a gente sabe que eu conheço alguns estrangeiros que casam só para sair do país. Então, a utilização da procuração nesse sentido, a senhora acha que na prática seria ou é utilizada como forma de fazer com que essas pessoas saiam do país? É difícil falar sobre isso, né? Mas, por exemplo, na lavratura de uma procuração, cabe ao tabelião, né, ao escrevente, eventualmente, apurar realmente o que essa captação de vontade, né? Havendo qualquer fraude à lei, um intuito
que não é propriamente o casamento, você tem esse papel de assessoramento, que é por isso que é tão importante uma procuração pública, né? Porque vai ter o crivo do tabelião justamente nesses pontos. Então, claro que a gente, né, o casamento, ele busca um direito, a formação da família, é isso, mas existem situações muito excepcionais que tem que ter um cuidado maior, né? E a implementação dos atos eletrônicos, ela tem grandes vantagens para a necessidade social, para tudo isso que a gente está evoluindo tecnologicamente, mas existem algumas questões mesmo. Então, acho que foi bem importante você trazer esse tema. Estou vendo o Doni ali, ó, participando. Será que Fazer você uma teve... Oi, pergunta, Doni. doutora querida. Quer trazer? Obrigada. Boa noite, então. O Luiz também está com a câmera aberta, se quiser se manifestar. Ô, Liz, é que acho que tem o Ronaldo aqui, que é um amigo nosso também. Ele trabalha também em registro civil e notas. Ele tinha levantado a mão se ele tem alguma pergunta para fazer. Porque, assim, eu não estou conseguindo acessar o chat. Então, não sei se alguém consegue ver, porque o meu chat não está funcionando. Não sei se o Ronaldo quer fazer alguma pergunta. Fica à vontade, Ronaldo. Oi, André, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. Não, eu só ia complementar essa questão da Lisa aí, que comentou sobre em que situações que utiliza a procuração. O que eu vejo muito comum lá no local que eu trabalho é nas questões de pessoas que têm essa saída temporária, né? Ele sai para o Dia das Mães, vai lá, deixava uma procuração, porque o prazo do processo de casamento anteriormente era no mínimo 15 dias, né? Então não dava tempo, ele tinha que voltar para a prisão. E aí ele já ia no cartório, fazia uma procuração e retornava para o presídio com uma intenção dele sair novamente depois em agosto, por exemplo, no Dia dos Pais, e poder se casar. Mas caso ele não conseguisse essa saída, porque é imprevisível, né? Já tinha um procurador para celebrar o casamento dele. Então isso eu queria compartilhar com a Lisa aí, questionando, e com a doutora Giovana. Adorei. Agora eu consigo imaginar uma situação, porque eu estava aqui prestando atenção na doutora Giovana e tentando imaginar o que faz um cidadão passar uma procuração para casamento. Agora vai ficar bem comum, porque como agora mudou a lei e o prazo agora praticamente vai ser de 2 dias para poder se habilitar e casar, então não vai mais ser necessário isso. Vai dar tempo dele fazer a saída temporária, ir até o cartório, se habilitar e casar e voltar para a prisão, para cumprir a pena dele. O prazo foi algo muito vantajoso também, né, para essa espera e para ser mais rápido realmente. Ajudou muito. Bom, já está também Era no só nosso isso. horário. Tá bom. Obrigada, viu, Ronaldo? Obrigada aí pela sua participação. O Ronaldo é uma pessoa que a gente sempre recorre quando tem alguma dúvida aí de registro civil, notas. Bacana. É nosso assistente para tudo. Não sei se a gente está vendo aqui o Doni, se quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, ou eu só queria dar um oi para a doutora Giovana. Não, eu sou fã dessa querida, é amiga, é uma doutora que eu amo muito, o 21º é um cartório do meu coração. E eu só quero agradecer, porque a gente aprende muito com ela, muito mesmo. Imagina, eu que agradeço, eu aprendo muito com vocês lá do 18 também, hein? Obrigado, doutora. Você e nós, né, Doni? Aí, ó, olha o balão que nós tivemos essa noite, que delícia. E o legal é que agora vai ter casamento até por videoconferência. Né, doutora? É uma transformação, né, Doni? Uma coisa muito legal. Cartório do futuro. Isso aí. Bom, doutora Beijo, Giovana, gente. obrigada aí, Doni. Eu acho que nós, assim, passamos, né? A gente está no limite aqui do nosso horário, até porque essa palestra é gravada, ela já está sendo disponibilizada no YouTube e vai ficar gravada para que as pessoas tenham acesso, até porque é um assunto muito interessante, é um assunto até pouco falado, né? Eu posso falar até pela minha experiência, quando eu fui casar, eu não tinha muito conhecimento com relação à habilitação de casamento. Cheguei lá, falei, bom,
Não, tem que ter testemunha. Só ir lá. Fui Tem lá. que dar muita coisa antes, né? Então não é bem assim. Então, assim, é bem interessante. Até a gente que é da área, mas não está diretamente ligada com o registro civil, às vezes não se atenta a isso. Então, é um assunto interessantíssimo, principalmente essas alterações da 14382. É verdade. Então, isso se alguém quiser fazer mais alguma colocação... Dar 2 recadinhos. Antes sim. de encerrar. Pois não, Liz, vamos lá. Primeiro, eu quero só relembrar, semana que vem, às 8h30, na terça-feira, dia 6/9, nós teremos no Instagram, em homenagem ao aniversário da Adnotari. Ela ainda está gatinhando, com 3 aninhos de idade, mas esperamos aí que vocês participem. Quem vai ser os entrevistados será o presidente da academia, o professor Marcos Kikunaga, e o vice-presidente, o doutor Mauro Antônio Rocha. Então, ficam todos convidados, está no Instagram, vai estar no perfil da Adnotari. E na próxima quinta-feira, já dando sequência ao tema aí da doutora, aí a gente vai no planejamento matrimonial, reflexos do regime de casamento, com a nossa associada, a doutora Cristiane Rossoni, e Sara Tavares Lopes da Silva, dia 8/9, às 19 horas, no YouTube, na próxima quinta-feira. Então, também convidamos a todos aí para que participem conosco também na próxima semana. Andréia, agora é com você. Tá bom, obrigada, Alice. E nós vamos também, em breve, teremos nosso primeiro seminário de Direito Notarial e Registral da Adnotari, né? Acredito que até o final até o comecinho de novembro aí, e depois a gente faz a divulgação também para todos. Doutora Giovana, a gente agradece muito a sua participação, todo o conhecimento, assim, por compartilhar com a gente o conhecimento, então a gente realmente fica muito grato. E eu passo a palavra para que possa fazer as considerações finais. Bom, eu que agradeço mais uma vez, foi uma grande honra participar. Como eu disse desde o início, né, acho que essas iniciativas, 3 anos já de trabalho de vocês, a Adnotari, parabéns, né, pela essa data comemorativa aí que vocês vão ter. E nós que somos gratos, né, por vocês terem essa iniciativa e fazer esse projeto tão bacana, que só amplia, né, os conhecimentos, transmite mais a nossa atividade, né, notarial e registral, todos aí somos uma família, né, mesmo, e a gente é uma grande satisfação estar sempre participando com vocês aí, podem contar sempre comigo, deixo um abraço a todos, também fico à disposição, se tiver alguma dúvida, eventual que surja, a gente vai alinhando depois, mas muito obrigada, e era isso. Bom, nós que agradecemos, então, até a próxima palestra. Essa palestra ficará disponível no YouTube, então, quem quiser também acessar o YouTube da Adnotari, nós temos mais de 100 palestras disponíveis, e também temos o Spotify, inclusive temos o Papo Acadêmico, que nós temos com a doutora Giovana Truffi, que foi agora na última terça-feira, que também está disponível no podcast da Adnotari, tá bom? Obrigada, boa noite a todos e até a próxima. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.